Olá, pessoal. O tema da live de hoje é o segredo que vai fazer chover reservas na baixa temporada. Por que o Lagreca vai falar de baixa temporada agora, né? O que você precisa entender é que a baixa temporada ela não acontece de forma igual para todo mundo. Isso é óbvio. Então, quem está hoje no litoral, quem está hoje, né, se favorece com o verão, são hospedagens hoje que vão surfar uma alta temporada. Só que a gente tem hospedagens que estão, às vezes, na serra, né, que estão mais no interior, numa zona rural, que num período como esse agora, onde a demanda migra geralmente para as praias por conta do calor, por conta do verão, tem muita propriedade que está precisando vender um momento como esse. E outro detalhe também, que você sabe que meio de hospedagem, né, ele é algo que a gente faz o planejamento de forma anual. Então você não vai simplesmente só se preocupar com o mês presente ou com o mês futuro. Você tem que estar sempre se preocupando com o ciclo. Quanto mais eu conseguir vender, né, quanto mais eu conseguir reservas em antecipação, isso me gera uma previsibilidade e uma certa tranquilidade. Então, lembrando para vocês, né, que essa é uma live de aquecimento para o nosso evento Semana Triplique Suas Reservas. É um evento que eu vou fazer na próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro, às 20 horas. E lá no evento eu vou mostrar para você todo o passo a passo, como se você constrói, né, o caminho, a oportunidade de você triplicar as suas reservas e faturar mais de 10 mil reais com o seu bem de hospedagem. Então eu mostro todo o passo a passo, como é possível você se destacar na Booking, se destacar no Airbnb, se destacar no Instagram, você conseguir reservas por todos os canais, que a soma disso vai fazer você ter um faturamento de 10 mil ou mais. Talvez algumas hospedagens se favoreçam só trabalhando com Airbnb ou só trabalhando com Booking, mas você vai aprender a estratégia mais completa do mercado para que você tenha a chance de ter 3 vezes mais reserva e, obviamente, você conseguir faturar mais de 10 mil reais. E lembrando que para as pessoas que se interessarem após o evento, a gente vai abrir uma oportunidade para você que queira dar um passo a mais, se juntar com a nossa comunidade, né, que eu costumo dizer que 3 pontos são importantíssimos para você chegar nos resultados, de ter 3 vezes mais reservas, que é você ter o ambiente certo, estar próximo de pessoas que estão com os mesmos pensamentos que você, então o ambiente ajuda, uma metodologia que tem resultado, que é comprovada, né, que tem um passo a passo, e alguém que vai te ensinar, que vai ser basicamente o teu treinador, que serei eu, né? Uma pessoa que tem o resultado, que mostra que tem o resultado, e eu sei ensinar. Então, essa combinação desses 3 fatores é o que vai fazer atingir a máxima performance. Então, se você quiser participar, no dia 12, abriremos novas turmas, beleza? Então, vamos lá para o tema da nossa live de hoje, né? O tema é o seguinte: o segredo para chover reservas na baixa temporada. Beleza? Vamos lá, vamos começar com esse nosso tema aí. Queria pedir também que vocês compartilhassem a live, tá? Quem puder aí compartilhar, deixar a curtida aqui no vídeo é importante também, tá? Deixa a tua curtida aqui. Se puder compartilhar, compartilha também, porque, como vocês sabem, as plataformas entregam cada vez menos. Então, se você puder auxiliar e poder enviar isso no teu grupo de anfitrião, né, no teu grupo de hoteleiro, de pousada, aquele teu grupo ali, assim, ó, vem aqui dar uma olhadinha nessa live aqui, que vai ajudar a gente a se preparar. Eu costumo dizer que para quem vai surfar alta temporada agora, né, o verão chegando agora, para quem vai surfar alta temporada, muitas vezes a pessoa não está preocupado ainda com março, né? Porque a baixa temporada ela começa após o carnaval. Para quem vai surfar o verão agora, como eu, por exemplo. Mas eu já estou pensando nas vendas de março. Eu já estou pensando nas vendas da Semana Santa. Por quê? Porque o verão, eu já sei que a demanda vai vir. Eu já estou preparado para ela. Eu já estou vendendo há meses com antecedência. Eu já estou vendendo. Então, o meu foco agora é me preparar para a baixa temporada. E quem está enfrentando a baixa temporada vai aplicar os pontos que a gente vem compartilhar hoje. Beleza? Mas aí, para a gente começar falando, né, porque eu sei que tem muita gente que é nova no segmento, né? Vocês sabem, deixa eu só resumir também, a live tem 30 minutos, tá? Então eu faço uma leve introdução para que todo mundo esteja na mesma página, e aí a gente avança aí em 3, 4 tópicos. Na verdade, são 6 pontos que vão fazer você vender na baixa temporada. São 6 pontos, tá? Eu contei aqui agora, eu tenho 6 pontos aqui, então eu vou trazer todo mundo para a mesma página para que a gente consiga estar avançando dentro de 30 minutos, beleza? Marca de relógio aí, 30 minutinhos para a gente matar essa live. São 8h05, 8h35 a gente acaba a live. Beleza, vamos lá. O que é baixa temporada, Lagreca? Baixa temporada são aqueles períodos, né, nas mais diversas regiões, toda região enfrenta uma baixa temporada, nas mais diversas regiões, onde a demanda cai drasticamente.
Muitas vezes porque as pessoas migram para outras regiões, muitas vezes por conta do clima. Às vezes, quem está na praia sabe que um período chuvoso, um período de vento, é um período complicado. Não existe nenhuma cidade que seja, digamos, a prova de baixa temporada. Toda ela enfrenta. Porém, o que é que pode ser feito em relação a isso? Que não é o tema da live. O que é que pode ser feito? Eu sempre digo que o planejamento do meio de hospedagem ele é feito de forma anual. Então, eu sei quanto eu quero vender, quanto eu vou gastar, né? Ou seja, quanto eu espero faturar, receita, quanto eu vou gastar e quantas diárias eu preciso vender para atingir esse faturamento dentro desse custo. Então, isso é um planejamento. Por quê? Porque, geralmente, o que eu vendo na alta temporada é o que vai manter a gordura que me segura na baixa. Por isso que eu falo para vocês que planejamento de meio de hospedagem não é feito mês a mês. Ele é feito anual. Por isso que muitas vezes a pessoa, deixa eu ver qual vai ser meu planejamento desse mês agora, de baixa temporada. Aí a pessoa, putz, a conta não está nem fechando. Mas dependendo da região, esse não fechar faz parte do planejamento, porque você já tem uma certa gordura lá. Mas isso não é o tema da live ainda. Como eu disse, na semana Triplique Suas Reservas, segunda-feira, dia 5, eu vou explicar bastante coisa que você vai entender. Muita oportunidade para você poder ter 3 vezes mais reservas e faturar 10 mil ou mais, beleza? Vamos lá. Então, o que é que eu vim trazer na live de hoje? Eu vim trazer hoje uma visão, né? Eu vim trazer para você, digamos, um novo ponto de vista, uma nova ação que você pode implementar. Então, digamos assim, que seriam a resolução de velhos problemas com novas soluções. Basicamente, o que eu vou lhe apresentar hoje. E por que eu falo isso? Porque eu tenho diversos alunos que já fizeram isso. Diversas pessoas que já passaram pela metodologia, como Eduardo Rony, eu tenho Teca, da Casa do Mangue, não sei se ela está pela live aqui, a Teca sempre está pelas lives, meus alunos sempre estão por aqui, né? Eu me sinto muito abraçado, muito querido por eles aqui. Então, são 2 alunos, por exemplo, que implementaram estratégias que numa baixa temporada, por exemplo, faturavam de R$ 2.500. Eduardo, por exemplo, que tem 2 lofts em Palhoça, Santa Catarina, ele faturava 2.500. Quando ele trabalhou os 6 pontos que a gente vai conversar hoje, ele conseguiu pular para um faturamento de 12, com 2 lofts. Então, de 2.500, 3.000, ele pulou para um faturamento de 12. Então, a importância que você vai enxergar hoje é exatamente que pontos eu posso atuar para, numa baixa temporada, eu conseguir me destacar dos meus concorrentes, eu conseguir ter um produto que, mesmo com a baixa demanda, o mínimo que tiver, eu possa ser escolhido uma das primeiras opções para o meu público ideal. Claro que cada pessoa, cada hospedagem vai ter seu público. Então, assim, para o meu público ideal, eu quero estar mais bem preparado para que eu seja a primeira opção. E muitos de vocês pensam assim, Lagreca, para uma baixa temporada, a solução da baixa temporada é baixar preço. Isso aí é o que todo mundo pensa. É meio que o óbvio, né? Lagreca, baixa temporada, tem que baixar preço. Sim, sem sombra de dúvida. Não estou dizendo que você vai ter que vender numa baixa temporada pelo mesmo preço de alta. Isso não existe. Isso não existe. Mas não só o preço, existem outros pontos que eu quero trazer hoje que você vai entender, beleza? Então, vamos começar a se aprofundar na live aqui, como falei, uma live curta, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre os pontos aqui. Então, quem puder deixar a curtida logo no vídeo aqui, não esquece, tá? Importante para que outras pessoas, né, que estejam precisando desse assunto, desse conteúdo, possam estar vendo aí. Então, desce aí o dedinho aqui. Um detalhe que eu esqueci de dizer também, né, sobre esse tema, que muita gente fala assim, Lagreca, mas baixa temporada conseguir hóspedes não é tão fácil, porque as pessoas resolvem não viajar. Eu vou ser sincero com vocês. A maioria das minhas viagens, eu procuro sempre ir na contramão do fluxo. Então, a minha viagem, por exemplo, fui para a Europa. Eu fui no período de baixa temporada. Eu viajei para Caraíva, na Bahia. Eu fui no meu período de baixa temporada. Né? Eu fiz Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíva. Eu fui no período de baixa temporada. Eu fui em abril, maio. É baixa temporada. Para quem está no Nordeste, é baixa temporada. Fui para Porto de Galinhas agora, né? Minha mulher saiu de férias um período aí, a gente saiu, viajei agora em abril. Então, peguei de abril até maio, baixa temporada também. Então, eu sou o tipo de pessoa, eu sou o tipo de hóspede que eu viajo na baixa temporada. E como existem várias outras pessoas que vão contra o fluxo.
Por quê? Porque você tem um lugar, né, digamos, mais privativo, o atendimento é melhor nos restaurantes, é menos fluxo. Eu gosto desse estilo. Assim, é algo que realmente eu implemento nas minhas viagens, é sempre ir contra o fluxo, tá? Então, só para fazer essa observação aí que eu não tinha feito, beleza? Então, vamos lá. Pega o papel e a caneta na mão aí e vamos começar a anotar aí alguns pontos para você entender como que você vai vender na baixa temporada. Eu falo para vocês que a grande maioria... Deixa eu tomar um aqui. Eu falo para vocês que a grande maioria dos gestores de hospedagem, eles estão muito focados no preço. A grande maioria é focado no preço. A preço, porque é preço, porque é preço. Eu concordo. O preço ele tem uma influência muito grande. Eu vou mostrar no evento, na Semana Triplex Suas Reservas, como é que se constrói o preço. Quais são os pontos que incidem em cima da precificação. E eu sei, eu não posso tirar, né, digamos, esse peso dele, porque mais de 90% dos hóspedes são influenciados por preço. Tá? Então, por melhor que seja a sua hospedagem, se o preço não tiver ajustado por conta do período, de acordo com o poder aquisitivo do hóspede ideal, né, de acordo com o momento, com a tua ocupação, então tem ocupação, período, poder aquisitivo do hóspede, o teu preço tem que estar ajustado, né, dentro desses pontos e mais alguns outros, conforme eu falei, eu vou compartilhar, para que você consiga se manter competitivo, atrativo e lucrativo. Então, o grande desafio é a gente sempre vender diárias longas por preços altos. Esse é sempre o desafio. Então, quando você vai vender para uma baixa temporada, você tem que ter atenção em relação à precificação. Não só dia de semana e final de semana, inclusive nos próprios dias de semana. São pontos que você tem que observar. E para que você consiga uma precificação boa, eu sempre falo de um indicador. Quem já acompanha as minhas lives já sabe. Eu falo de um indicador chamado custo do imóvel dormir fechado. Todas as vezes que o teu apartamento, se você for uma pousada, se você for um hostel, se você for um pequeno hotel, todas as vezes que o teu quarto dorme vazio, existe um custo. É o custo do quarto vazio. Para quem é anfitrião, casa temporada, apartamento, flat, todas as vezes que o imóvel dorme fechado, né, dorme uma noite sem hóspede, aquilo também representa um custo. Por quê? Porque existem os custos fixos que eles não modificam de acordo, né, com a ocupação. Então, independente de você ter hóspede ou não, aqueles custos vão incidir. Descobrindo esse custo do imóvel dormir fechado, ele é a base da tua precificação. Ele é a base. Então, se você não souber ele, como que você vai precificar nas plataformas? Provavelmente você deve estar fazendo o que a maioria das pessoas estão fazendo, que é olhando para os concorrentes que têm casas similares, apartamentos similares, pousadas similares. Ah, fulaninho está praticando isso. Aí você vai lá e pratica. Mas quem garante que as mesmas despesas, que os mesmos custos que o concorrente tem sejam os mesmos seus? Se, por exemplo, a sua hospedagem tiver um financiamento, se, por exemplo, o teu vizinho tiver água de poço e energia solar, tu está se comparando com ele, tu não está ligado, tu não prestou atenção, enfim, existem várias coisas que podem acontecer. Então, a precificação é o primeiro ponto que você precisa prestar atenção quando você quer vender muito bem na baixa temporada. Porque os benefícios da tua hospedagem precisam ser sempre maiores do que o preço que você cobra. Sempre tem que ser assim. Sempre. Porque quando as pessoas enxergam mais benefícios do que o valor que você cobra por diária, aí é que as coisas acontecem, aí é que você é valorizado, aí é que você vende mais. Mas, Greg, como é que eu faço meus benefícios com o meu preço? Esse é o grande desafio. Aí eu precisava de uma live inteira, você tem que entender todo o passo a passo, como que se prepara um produto, quem é meu hóspede ideal. Existem muitas coisas aí dentro para você preparar esses benefícios para que o valor seja um detalhe. Existem muitos detalhes aí, mas guarda essa primeira informação. Precificação é a primeira de 6. Eu tenho quanto tempo ainda? Uns 15 minutos, né? 8h15, mais uns 15, 20 minutos. Precificação. Segundo ponto, a hospedagem, a preparação. Por quê? Porque vocês sabem que... por que o Lagreca está falando de baixa temporada, né? Se você chegou na live agora e você vai surfar uma alta temporada, por que o Lagreca está falando de baixa temporada enquanto eu vou surfar uma alta temporada? Porque eu acredito que você poderia, né, se você tiver o conhecimento certo, fazer uma alta temporada melhor ainda do que você já faz. Você pode fazer melhor ainda. E você já pode se preparar para a baixa temporada agora. É tipo assim, eu vou treinar no inverno para que eu consiga o corpo do verão. Então, agora eu já sei o que eu posso fazer. Então, você já entendeu que o primeiro ponto é preço. O segundo ponto é a preparação. Então, porque nesse período você vende fácil, mas e no momento difícil?
quem é que vai se sobressair se você estiver numa região que tem um excesso de oferta com produtos muito similares? Como é que você vai se sobressair nisso? Como que você vai fazer isso? Por quê? O que você entende é que quando você prepara a hospedagem, você tem que oferecer a melhor hospedagem. Você tem que proporcionar, não é o que é possível, é o que você tem de melhor. Porque, por exemplo, sábado eu coloco um apartamento novo no Airbnb da Booking. Sábado ou segunda-feira. Até eu estava esperando que seja sábado. Amanhã a pessoa vai dar uma limpeza geral. Né? A gente já fez alguns detalhes hoje de marcenaria que acabaram, mas está faltando uma besteira ou outra que eu acho que sábado ou segunda-feira ele já está no ar. Existiu toda uma preparação no imóvel. Eu poderia ter pego o imóvel, ter colocado sofás de qualquer jeito, colocar camas de qualquer jeito, colocar qualquer coisa e simplesmente colocar no Airbnb, tipo, vamos vender. Mas não, houve um cuidado com a preparação. Por quê? Porque a preparação é o que vai me segurar, é o que vai me destacar no período que a demanda estiver baixa. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente tem aí, sei lá, 50 concorrentes diretos. Mas de 50 concorrentes, a gente sabe que existe pelo menos uns 40 que não são bem concorrentes, né? Que são produtos mais do mesmo. Mas aí tem 10 que super se destacam. E por quê? Não por conta do luxo, mas por conta de uma preparação mais detalhada, por conta de uma decoração, por conta de uma iluminação, por conta de uma preparação, porque já visa atender aquele público específico, já houve uma preparação. Então, tudo isso vai fazer o quê? Você se destacar no meio da multidão. Quando você tem uma preparação, quando o seu produto não é mais do mesmo. Porque a maioria das pessoas fala assim, tá muito difícil a minha concorrência. Quando eu vou olhar os anúncios são mais do mesmo. São anúncios parecidíssimos, que você olha e fica, cara, por que eu vou pagar mais caro para você se eu tenho um concorrente teu bem similar, com as mesmas características, com os mesmos benefícios, aparentemente, e que está cobrando, tipo, 100, 200 reais a menos que você, por que eu vou pagar mais caro por você? Então, a preparação é o que vai fazer você exatamente se destacar. E um outro ponto, que nenhuma ação ela passa, digamos, de forma isolada. Quando você tem uma preparação boa, significa dizer que você está preocupado com a satisfação de quem você vai receber. E a satisfação de quem você recebe reflete aonde? Reflete numa indicação, reflete numa estadia mais longa. Quantas vezes eu recebo hóspede que faz reserva para 2 dias e depois fala assim, posso estender mais 2 dias? Se eu tiver disponibilidade, pode. E nas diversas vezes tinha disponibilidade. E o hóspede estendeu. Então você entende que quando você prepara, o hóspede pode estender a estadia, o hóspede pode indicar aquela acomodação, o hóspede vai fazer uma boa avaliação. Porque se você não tiver uma boa avaliação, quem é que vai testemunhar a teu favor? É muito fácil dizer que meu produto é bom, que meu produto é confortável. É muito fácil. O difícil é você arrancar o comentário dos outros. Tipo assim, eu dizer que a minha metodologia triplica reservas e que fatura mais de 10 mil, é fácil falar. A boca é minha, né? Quem tem boca fala o que quer. Agora, outras pessoas falando por mim, aí não. Aí não tem que se contestar. E não é 1, 2, 3. Então, na avaliação, é a mesma coisa. Quando você tem uma preparação, você está preocupado com a satisfação do seu hóspede. Que isso reflete na avaliação. O próximo ponto também está diretamente ligado com a preparação. Seria a parte de experiência, é a parte do encantamento, é a parte de você surpreender o hóspede. De quando realmente ele ficar na tua hospedagem, dizer, que legal, realmente, a sensação que eu tive nas fotos, a impressão que eu tive quando cheguei é legal. E tudo isso você não precisa fazer coisas extraordinárias, não precisa reinventar a roda. O que precisa ser feito é o básico. E o que eu falo do básico? Por exemplo, quantos de vocês que têm uma hospedagem que se preocupa com o odor, o olfato? Não estou falando de olfato de produto de limpeza, não, tá? Eu comprei um desinfetante de lavanda. Não. Eu estou falando um cheiro típico. Você pega um cheiro, borrifar no sofá, nas poltronas, na cadeira, na cama, na colcha, não sei, borrifar para ficar aquele cheiro típico da tua hospedagem. Quando a pessoa entrar, porque o cheiro, ele marca muito memórias. E eu sempre digo para as pessoas que nós não somos vendedores de diárias, nós somos vendedores de sonho. A gente vende sonho, principalmente você que lida com pessoas que estão de férias, você lida com sonho. Como eu falei para vocês, eu saí de férias em abril, em plena a praia. Por sinal, alguns de vocês podem ter visto algum anúncio que eu fiz, quando eu falo, inclusive eu mostro a praia assim, eu não sei se alguém foi impactado por aqui, por esse criativo, onde eu convido as pessoas para o evento.
Eu fui de férias agora há pouco. Então você entende que a experiência, né, de que você vai para um lugar que está bem preparado, né, um lugar que tem diferenciação, né, que se preocupou em ressaltar os diferenciais, se preocupou, né, em oferecer, digamos, um lugar que poucas pessoas oferecessem, porque é muito difícil você oferecer algo único. Isso é muito difícil. Muito difícil. Mas você se preocupou com a experiência. Então, como eu falei, a gente não vende diários, a gente vende sonhos. E quando você trabalha com cheiro, você marca memórias. Memórias são lembranças, lembranças afetivas. Sempre meus filhos, né, minha filha até hoje, né, tinha uma pessoa que trabalhava na casa, que já era a caseira da casa, a pessoa que cuidava lá. A minha filha voltou para casa e fez assim: quando que a gente vai de novo para casa da Vera? Ela achou que a casa era da Vera. Ela fez: quando que a gente vai de novo para casa da Vera? Olha a lembrança, a memória afetiva que ela tem. Né? Então, assim, imagina o cheiro, quantas vezes a gente tem essa lembrança. Então, isso, o que faz marcar a gente são as memórias. São o que você faz para surpreender o hóspede. Às vezes, um kit de boas-vindas, às vezes, um pedido que ele nem esperava, sei lá, uma gentileza que você fez que ele nem esperava. Sabe? Então, aquela coisa que você consegue tocar a pessoa, cara, que legal, me marcou. É uma experiência muito boa. Quarto ponto, condição de pagamento. Na condição de pagamento, é importante que você entenda que quanto mais formas você tem de pagamento, maiores são as chances que você tem de triplicar reservas e você tem de faturar mais de 10 mil reais. Com certeza. Por que, Lagreca? As condições de pagamento, elas estão atreladas diretamente à oferta, ao empacotamento. A gente falou sobre precificação, a gente falou sobre preparação da hospedagem, a gente falou rapidamente, né, sobre experiência, e a gente está falando agora sobre a parte de condições de pagamento. Então, na parte de condições de pagamento, você tem que oferecer as maiores possibilidades para esse hóspede. Por exemplo, você que trabalha com Airbnb, você sabe que a demanda pelo Airbnb em diversas épocas do ano é baixa. Por exemplo, tem muita gente que está sofrendo agora. Eu fiz uma pesquisa hoje, né, ajustando os preços do apartamento que eu falei que vou cadastrar agora, sábado ou segunda-feira, o apartamento novo. Eu vou colocar ele lá. Eu fiz uma pesquisa no Airbnb aqui na minha região, na mesma data, foi do dia 13, ao dia 17 de dezembro, aqui na minha região, 13 a 17. Apareceram 880 hospedagens listadas no Airbnb. 880. Quando eu coloquei na Booking, e coloquei também, filtrei pelo mesmo tipo de hospedagem, tá? Coloquei lá um apartamento, flat, né? Uma acomodação, especifiquei. Quando eu coloquei, apareceram na Booking 129. Quando eu coloquei num outro site de anúncio, apareceram 109. Apareceram 109. O que é que eu quero dizer com isso? Que muitos de vocês só trabalham com Airbnb, só trabalham com cartão de crédito e o pagamento pela plataforma. Sempre é assim. Ah, Lagreca, e o que isso tem de mal? Se você estiver satisfeito com a sua taxa de ocupação, se você estiver satisfeito com a sua receita, não tem nada de errado com isso. Agora, se você acha que suas vendas pararam, se você acha que poderia melhorar, né, as suas vendas, que você poderia aumentar o ticket, que poderia ganhar mais, que poderia vender dia de semana, que poderia vender na baixa temporada, talvez o Airbnb não esteja atendendo as suas expectativas. Estou certo? Talvez o Airbnb não esteja atendendo a tua expectativa. E aí, o que é que tem que ser feito? Tem que ser feito, primeiro ponto, que não é o tema do pilar, é você aumentar os canais de vendas. Isso é um ponto. E aí a gente vai conversar isso na semana Triplique Suas Reservas. E o outro ponto é você oferecer condições de pagamento. Então, por exemplo, eu ofereço cartão de crédito parcelado, eu ofereço Pix, eu ofereço boleto, eu ofereço dinheiro, eu ofereço TED, eu ofereço DOC, enfim. Tem pessoas que aceitam criptomoeda, depende de pessoa para pessoa, né? Depende do seu grau de familiaridade aí com tecnologia, mas tem gente que pode aceitar criptomoeda, por que não? Então, quanto mais formas de pagamento você oferece, você abre, digamos assim, a boca, né, da demanda. Então, pensa comigo. Se você aceita cartão de crédito, você pega essa fatia aqui. Quando você aceita cartão de débito, aí você já pega essa fatia aqui. Quando você agora parcela, você pega essa fatia aqui. Por que parcela? Porque, para quem não sabe, Booking.com não parcela, tá?
Booking.com aceita cartão, mas Booking.com não parcela. Então, se você ainda não trabalha com a Booking, por isso que eu estou falando sobre parcelamento. Porque você, mas o Airbnb já parcela. Mas a Booking não. E se você não está satisfeito com o Airbnb, você vai ter que abrir um anúncio da Booking. Então, aqui, ó, cartão de crédito, débito, Pix, dinheiro, TED, DOC, criptomoeda. Então, você começa a aumentar mais. E quantas pessoas que às vezes querem pagar no cartão, mas não tem um saldo suficiente? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma reserva na tua hospedagem, eu faço um pacote de 3 mil reais contigo, mas meu cartão não tem saldo suficiente. Eu só tenho, sei lá, 2 mil disponível. Putz, eu gostaria de pagar 1.000 no Pix e pagar os 2 mil no cartão. Como é que eu faço? Se você fizer a transação pela Airbnb, ela não vai acontecer. Ela não vai acontecer. Porque como é que você vai fazer? Como é que você vai receber o Pix? Então, como é que você vai? Você vai dar um desconto, ele vai fechar por 2 mil e vai fazer o Pix por fora? Tá meio que burlando, você tá burlando, né? Uma parte do negócio tá burlando. Então, qual seria a forma? Seria a pessoa te encontrar em outros canais, né? E aí a pessoa vai atrás de você, encontra o teu Instagram, encontra o teu Facebook, encontra o teu site. Então, esse é um ponto que realmente amplia a demanda, né? Amplia essas formas de pagamento ampliam a tua demanda. Sem falar que tem uma aula que eu ensino dentro do curso, que é uma aula sobre vendas acessórias, onde você melhora a experiência do hóspede. Né? Então, por exemplo, eu deixei uma garrafa de vinho na adega dentro do apartamento, dentro da casa, deixei uma adega lá, tá lá, pronto. Um exemplo. Se o hóspede consumir aquele vinho, ele paga. Aquilo vai fazer o quê? Aumentar o meu ticket e melhorar a experiência dele. E se eu tenho um cartão de crédito que eu parcelo, ele pode consumir e pode dividir o consumo dele em 2 vezes, se ele quiser. Qual o problema? Não é? Se você não vive disso. Entende? Então, é facilitar. Digamos assim que a condição de pagamento ela é uma forma de você, além de ampliar a demanda, você facilitar a compra. Próximo, a parte da garantia. Né? Toda oferta, ela tem uma garantia. Toda oferta. Então, o que a gente tem que oferecer como garantia? É a parte das políticas. A parte das políticas, a parte de regras da casa, é a parte que exerce a função de garantia. Então, muitos de vocês não pensam em diversas regras que eu vou comentar na live de amanhã. Na live de amanhã, eu vou falar sobre diversas regras que vocês esquecem. Vou dar só um exemplo aqui. Quantos de vocês têm definido a política de remarcação? Se o hóspede quiser remarcar, tu já parou para pensar nisso? Tu já tem isso escrito? O hóspede vai pedir, eu quero remarcar. Tu, remarcar? Pode isso? E podia, eu nem sabia. Tem alguns detalhes. E se o hóspede marcar contigo aí, se hospedar contigo por 5 dias, e aí no terceiro dia ele vai embora. Eu quero meu dinheiro de volta. Como é que faz? Então, eu não vou entrar nesse mérito. A gente vai falar sobre isso na live de amanhã. Eu vou trazer uma visão geral sobre isso. Mas vamos voltar para cá. As garantias. O que é que você precisa entender das garantias? Que as pessoas, quando compram um produto, elas querem uma garantia. Normal. Qual é a nossa garantia em relação à política? Vamos lá. Se você quiser comprar, vamos supor, esse controle, né? Vamos botar uma diária. Vamos fazer. Se você quiser reservar uma diária comigo e quiser o direito de cancelar, eu vou te dar esse direito. Mas tu vai pagar mais caro por isso. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso sempre? Companhia aérea. Companhia aérea não faz isso? Você tem uma tarifa que você paga mais cara, mas você pode trocar o horário do voo sem custo nenhum e tal. Você não paga mais caro? É uma tarifa, é uma política flexível. Estou fazendo a mesma analogia. Companhia aérea. Sei lá, eu quero comprar nesse preço aqui flexível. Então eu posso remarcar, posso não sei o quê, tenho direito a uma bagagem, tem umas frescurinhas a mais. Não, eu não quero cancelar, não. Eu quero a tarifa mais barata. Então, a tarifa mais barata é essa aqui, você não pode remarcar e não sei o quê, e papapá. É essa aqui. Então, trazendo para o nosso mundo, a política flexível que você pode utilizar, por exemplo, o hóspede pode cancelar até 7 dias antes da chegada, 14 dias antes da chegada, 30 dias antes da chegada. Beleza, ele pode cancelar. Então, se você quiser direito de cancelar, eu vou te cobrar uma tarifa mais cara. Agora, se você quiser fazer uma compra, pegar um preço, tipo assim, um preço agressivo, um preço bom, eu vou te fazer um preço bom, mas tu não vai ter o direito de se arrepender. Qual é essa política? É a tarifa não reembolsável. Entende? Então, a tarifa não reembolsável, ela meio que exerce a função de como se fosse, tipo assim, à vista, né? Digamos assim, à vista. Eu quero comprar, eu quero o menor preço que você pode fazer. É esse aqui. A pessoa vai lá
e pega. Agora, se você quiser a flexível, com direito de cancelamento, esse preço não dá para fazer, não. Aí você vai pagar um pouquinho mais caro para você ter o direito de remanejar a hora que você quiser, ali agilizar. Então, esse é o conceito. As políticas, elas são as garantias. Então, se você tem uma oferta muito boa, se o seu preço é bom, se a sua preparação é boa, a experiência é boa, né? As condições de pagamento se encaixam, né, dentro do hóspede, né, se encaixam nas condições financeiras do hóspede, e aí você agora deu a política para ele, a garantia para ele. Então, olha, você pode comprar o meu produto e essas aqui são as regras de remarcação, regra de cancelamento, enfim, regra de transferência. Se eu quiser transferir a minha hospedagem para outra pessoa, eu posso? Cara, eu nunca pensei nisso. Mas tem que pensar. Porque se no dia que acontece, se você não pensa nisso, quem é que vai estar certo e errado se o negócio não está escrito? Se o negócio não estiver escrito, quem está certo e quem está errado? Então, entender esses pontos são importantes. E, por fim, a gente falar sobre a escassez. As pessoas não valorizam o que tem em abundância. As pessoas não valorizam. As pessoas valorizam o que tem pouco, o que é exclusivo, o que é diferenciado. As pessoas valorizam isso. Então, nós, como gestores de pequenas hospedagens, como anfitriões, né? Você como eu, anfitriões, que você para pensar assim, cara, a gente só tem 4 finais de semana para vender, por exemplo. 4 finais de semana, são 8 diárias. Eu posso criar uma temática num mês específico, por exemplo, uma baixa temporada. Vamos lá. Estou na baixa temporada, que é o tema da live. A pessoa chegar e dizer assim, olha, eu atendo casais, mas aqui na minha região é frio, as pessoas não vêm, é meio morto. Então, vou fazer o seguinte, por que eu não crio um pacote romântico? Eu faço algo diferente, talvez uma tábua de frios com vinho e tal, e boto no preço, embuto, faço um empacotamento. Eu crio uma experiência nos meses de baixa temporada. E, obviamente, eu só tenho 4 finais de semana para vender. Então, existe uma escassez aí dentro. Existe uma escassez. Então, principalmente as pessoas que estão na Serra agora, vai dizer, pô, mas ninguém vem para a Serra agora, porque a Serra agora deu uma esquentada, né? Esse período agora a Serra deu uma esquentada, e papá, claro que eu sei que Gramado, né, que Canela estão bombando agora, né, por conta do Natal Luz aí, essas coisas que tem lá, mas em várias outras regiões de Serra não estão bombando. Então, o que é que eu posso fazer com isso? Né? Então, essa escassez de você entender qual são o tipo de oferta que eu posso criar, o tipo de experiência que eu posso mostrar e enfatizar o fato de que dizer assim, olha, eu não tenho muitos dias para oferecer, eu não tenho essa experiência sempre. Né? São testes. Então, olha, eu vou oferecer 2 experiências do mês. Vou ver o que acontece. São 2 casais que vão ser contemplados. Então, isso é uma forma também que você tem de o quê? De gerar escassez para que as pessoas comprem, especialmente numa baixa temporada. Então, para você vender em períodos que tem baixa demanda, onde existe um excesso de oferta, tem que existir uma diferenciação. Que foram vários pontos que foram comentados aqui, os 6 pontos, onde a gente tratou sobre precificação, a gente tratou sobre a parte de preparação, experiência, condição de pagamento, garantia e escassez. Foram 6 pontos aqui resumidos em 30 minutos, bati certo no tempo, viu? Não errei um minuto aqui, viu? Olha aí, ó, tá faltando aí um pouquinho para já chegar aos 30 minutos certo, encaixei o tempo na medida para ficar aquela pílula para você entender o que é possível se fazer, onde que você pode mudar, né? Por quê? Porque pensa que sempre tem demanda. Talvez você não esteja atrativo, talvez você não esteja precificando certo, talvez a sua garantia não está boa, talvez a sua experiência não está valendo, talvez a sua preparação pudesse melhorar. Existem vários pontos, eu nomeei 6, mas obviamente que eu falo sobre os 9 pilares, onde eu vou entrar em mais detalhes na semana Triplex Suas Reservas. Na aula 3, eu falo sobre os 9 pilares. Eu explico exatamente todo o passo a passo, quais são os pontos que fazem você estar na primeira página, nas primeiras posições, o que é que faz você triplicar reservas, o que é que faz você se diferenciar da concorrência, o que é que faz você vender durante a semana, vender você na baixa temporada, porque o meio de hospedagem, você tem que sempre tem, eu sou da política do seguinte, sempre tem alguma coisa que eu posso fazer, sempre tem. Então, muitas vezes, a gente fala assim, agora a temporada tá baixa, o negócio tá difícil, beleza, mas você já esgotou todas as ações que pudessem ser feitas? Você já esgotou tudo? Você já tentou tudo? Ou você tá ali no Airbnb de dedo cruzado, assim, esperando, pelo amor de Deus, que cai a reserva, e você fica atualizando ali a tela do computador para ver se chega a reserva. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Então, se você quer ter, né, uma hospedagem próspera, que triplica reservas, que fatura mais de 10 mil, você tem que ter ação. Não precisa ter o melhor plano do mundo. Você precisa só ter ação.
Pensa, só pensa assim, eu tenho que agir, eu não preciso ser o maior estrategista, mas eu preciso dar o primeiro passo, porque o primeiro passo é o que vai fazer você ganhar confiança. O primeiro passo é o que vai te encorajar. O primeiro passo é o que vai fazer você levantar a cabeça e, cara, existe uma oportunidade. Existe uma chance de ganho de transformar meu imóvel num bem ativo, de transformar, né, talvez trocar de profissão, talvez ter mais tempo, talvez ter uma renda extra. Né? Muita gente quer ter uma renda extra para complementar, né, por conta da inflação. Então, putz, tenho que pegar meu imóvel, tenho que alugar para que traga uma renda extra, para que complemente com o meu salário. Enfim, cada um tem o seu objetivo que vai guiar para você, que vai ser, digamos, basicamente a sua motivação, né? Quando você tem uma motivação, é o quê? É um motivo para agir. Não é uma pessoa gritando para você, vai dar certo, acredita, acredita. Não, isso aí não funciona. Você tem que ter um motivo para agir. Então, pensa o que é que você quer fazer com a sua hospedagem. Se 2023 não pode ser diferente, se você não pode potencializar ela ao máximo, extrair o máximo de receita que ela pode te dar, né, de forma saudável, de forma lucrativa, sem destruir o imóvel, mantendo o teu imóvel sempre bonito, sempre atrativo. Isso é o que eu prego, é isso que eu aplico para mim e eu desejo que você também aplique na sua hospedagem, beleza? Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos, tá? Como eu falei, a livezinha rápida aí, 35 minutos batido de relógio, tá? Mais uma vez, faço o convite para vocês, né? Deixem a curtida aqui no vídeo. Você que me assiste no YouTube, no Facebook, deixa a curtida aqui no vídeo. Você que me assiste pelo Instagram, deixa tua curtida aqui, né? Dá uma clicadazinha aqui no coração. Quem não me segue ainda no Instagram, meu Instagram tá aqui, tá? Quem não me segue ainda no Instagram, depois dá um pulinho lá. Segue meu perfil também no Instagram, tá? Beijos e abraços a todos. Fui, turma. Obrigado pela presença de vocês.